Tá cheio de gente por aí que acha um monte de culpado para justificar vendas fracas. Que é culpa da economia, culpa da crise, da inflação, dos juros, do governo. Se você está vendendo menos do que gostaria, só tem uma pessoa que pode te ajudar: você mesmo. Como você vai reagir a tudo isso? Você pode adotar técnicas e comportamentos que podem te ajudar a triplicar, quadruplicar as suas vendas, independentemente das circunstâncias. Participe de uma aula magna gratuita, onde eu vou ensinar técnicas para você multiplicar as suas vendas. Clique no botão e pegue agora mesmo o seu convite gratuito para assistir a essas aulas. Qual a melhor forma de acompanhar o status das metas? Ótimo. Eu acho que não tem uma bala de prata aqui, viu? Essa questão da melhor forma. Eu acho que é adaptável, como a meta é adaptável também ao acompanhamento, né? A gente criou, eu até falo que talvez, né, tem muitos pequenos empresários agora aqui nos assistindo, pessoas que querem abrir o seu próprio negócio e pensar, mas são empresas grandes, é fácil ter acompanhamento. E eu falo muito aqui, olhando direto para vocês, é muito simples. Basta começar, porque tem muitos amigos meus que começam um negócio, principalmente agora por questão de marketplace, um negócio, vou vender na internet, e eles não têm meta, é muito difícil. Simples, que seja no papel, no acompanhamento do papel, todos os dias, qual que é a minha meta do mês, e todos os dias, ou seja, tinha 1, 2, 3, 4 pessoas, 10, 15, 20 pessoas, já a gente na empresa, o que muda de uma empresa grande, no nosso caso do varejo, ou de uma empresa pequena? Nada. É o mesmo, o processo eu creio que é o mesmo. Então a gente faz uma reunião diária de vendas, chama RDV, reunião diária de vendas. Então, o que aconteceu, como é que está hoje a nossa venda, onde a gente tem que chegar, como foi ontem, o dia de ontem todo, o que a gente errou, o que dá para fazer melhor. Você faz essa reunião diária remota ou presencialmente? De qualquer forma, ela existe de qualquer maneira. Hoje nós já estamos no sistema presencial, nós estamos 3-2, 4-1, mas todos os dias ela acontece e se precisar, como tem metas e desafios em alguma campanha que a gente faz, ela acontece 2 vezes, né? Talvez com uma meta maior. Então isso pode acontecer numa empresa muito pequena, numa franquia, numa loja de franquia que eu já vi acontecendo muitas vezes, né? Então eu costumo dizer que loja é gerente de loja. Franquia também, eu acho que no seu caso não é diferente. Tem franqueados e franqueados, com estruturas diferentes e vê que a evolução é completamente diferente. Então, e aí integrando todo mundo. Então, você chama o grupo de logística, de marketing, o pessoal da produção, o pessoal de conteúdo. Como é que nós somos ontem? O que erramos ontem? O que foi legal ontem? O que funcionou? E hoje temos tantas ferramentas grátis, o próprio Google Trends, quero saber o que está acontecendo, o que estão buscando muito na internet, qual que é o assunto que eu quero falar, qual que é o produto que eu quero vender. Sabe, a gente tem isso tudo aqui na palma da mão. Hoje, qualquer tipo de informação a gente consegue muito rápido. Então, é o que nós conversamos bastante sobre isso, essa disciplina de fazer. Então, não tem a sua meta, não começou ainda a criar a sua meta? Desenha a meta numa folha dessa aqui de papel, eu tenho que vender tanto, eu tenho que produzir tanto, eu tenho que perder tantos quilos, né, Alfredo? E é só começar a ter disciplina de fazer. Eu acho que de nada adianta a meta se não tem a disciplina da execução também. Você falou que dá para anotar num papelzinho, mas eu vou perguntar para você. Vocês têm grupo de WhatsApp? Nossa, com o time de vocês, falando das metas? Eu tenho tanto que eu posso doar. Pode doar alguns? Muitos. Então você vê, ou seja, um grupo de WhatsApp é uma ferramenta que ajuda a controlar a meta. Exato. Maravilha! Você perguntou para o Júlio sobre se é online, né, ou se é presencial. O teu deve ser muita coisa online, porque é tua Brasil loja inteiro, espalhada, né? muitas lojas espalhadas, mas isso é uma herança positiva da pandemia. Né? Antes a gente não fazia porque a gente não sabia que a gente podia fazer de forma remota. Perfeito. Então hoje a gente tem esses acompanhamentos muito mais assim intensos porque a gente se permite fazer reuniões. E acho que perde menos tempo de deslocamento. Eu acho que tem um ponto. Né? As pessoas estão mais disponíveis. E diários, Só né? para fechar aqui com a Presenciais. Sandra, eventos presenciais com seus franqueados, quantas vezes por ano você encontra todo mundo numa convenção, numa Uma vez por festa? ano. Antes eram 2, agora é uma. Uma vez e agora os restantes é online. Mensal online. No Zoom? O Zoom. No Zoom. Fizemos propaganda do Zoom. Pra você. Não é? Fala aí, Alfredo. Então, eu acho que só para a galera que está em casa, ouvindo a gente está falando aqui de empresas com um nível de gestão muito mais sofisticado. Acho que para quem está começando, não se assustar com essa quantidade de meta e indicadores. Para você que está começando, você criar a sua meta, criar ali a sua super meta, criar ali seus 3. Eu recomendaria você ter pelo menos 3 indicadores que te levem até a tua meta, né? E aí você vai começando esse trabalho, porque senão também não adianta você, daqui a pouco, no mundo de startup é muito comum a startup cheia de métricas, cheia de indicador, cheia de meta, mas no PowerPoint, quando você vai na prática não bate, não tá alinhado. Então, acho que fica esse recado para quem está começando. Cara, Boa, Alfredo. básico,
Começa com o básico bem feito Simples, bem feito, nunca falha. vai te fazer bater a meta. Julião, você escolhe Renata ou Alfredo. Alfredo, eu tenho uma pergunta aqui, mas acho que você já respondeu ela meio que em partes aí, que a pergunta era a seguinte: como definir e mensurar os seus KPIs, né? Suas metas. Então, acho que... Você já estava prevendo essa pergunta. Aí aproveita, Alfredo, você recomendou 3 KPIs, que eu vou falar que são indicadores, 3 indicadores para você acompanhar a tua meta. Quais seriam os indicadores que você recomenda para alguém acompanhar a sua meta? Então, a gente está num podcast. Eu já tinha até anotado para falar isso aqui. Vou dar o exemplo de 3 de um podcast. Então, um podcast poderia ser quantidade de episódios realizados, quantidade de horas de conteúdo, a quantidade de corte e, por exemplo, a quantidade de views que a gente quer alcançar com aquele podcast e qual é a quantidade de resultado financeiro que a gente quer assumir daquele podcast. Então, essa é uma forma de você ter meta para fazer um podcast. Então, enquanto muita gente, às vezes, vou começar um podcast e o cara está só gravando, ele não está criando uma meta para ele entender qual o impacto que ele conseguiu gerar com aquilo, né? Então, esse seria um exemplo.